as vestes da vergonha. Está lá em Gênesis capítulo 3, o verso 7. Diz aí: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Tudo aconteceu por causa do tal fruto proibido. Há um significado profundo sobre esse fruto proibido, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Existem muitas interpretações equivocadas sobre esta árvore e o seu fruto, mas hoje nos aprofundaremos nesse assunto, olhando para as Sagradas Escrituras, das quais não podemos tirar os nossos olhos. O contexto é o seguinte: Deus colocou o homem no jardim. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 8 diz: ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. No meio do jardim, Deus colocou as árvores da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 9. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A tradução está um pouco diferente da que está aí, mas é a mesma coisa. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus deu uma ordem importante quando ele colocou o homem no jardim. Primeiro, colocou o jardim no Éden, depois colocou o homem no jardim, e depois colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele deu uma ordem muito importante, está em Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17, que diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Eu não sei se vocês percebem, mas não era uma ordem qualquer. Ela tinha uma importância estratégica. Nós sabemos que esse jardim era um lugar especial. O jardim no Éden, ele era diferente de todos os outros lugares no Éden. E a frase, a árvore do conhecimento do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal, no hebraico, ela é Etz Hadat Tov Vará. E por que eu estou fazendo a questão de trazer o entendimento do hebraico? É porque o segredo para se entender essa frase está na palavra conhecimento. Conhecimento, que está aí, dat, hadat, conhecimento. Esta palavra, traduzida por alguns erroneamente como ciência, traz um significado muito importante. E aqui eu queria pedir a sua atenção para isso. Hadat não é conhecimento comum que demonstre inteligência. A palavra hebraica traz aqui outros significados. E uma coisa importante no hebraico é quando a palavra traz outros significados e a gente pode entender
a natureza do texto. Por exemplo, Hadat, ela significa também fusão ou mistura. Fusão ou mistura. Veja bem, você vai ligar os pontos. O homem foi criado por Deus e foi colocado naquele jardim maravilhoso. Eles, Adão e Eva, tinham uma conexão direta com o Pai Eterno. Você pode ver sobre esse assunto na pregação Adão, onde você está no aplicativo de nossa igreja. E aí você então vai entender mais esta parte. A conexão que o homem tinha com Deus não poderia ser quebrada. E aí quando Deus fala assim, não coma, quando ele fala assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele fala, não coma dessa árvore, é porque ele está dando atenção ao perigo que o homem teria desse conhecimento, desse Hadat, que significa fusão, mistura. Por mais que nossos pais, Adão e Eva, não possuíssem pecados enquanto estavam no jardim antes do pecado, antes de desobedecerem, eles sabiam o que era certo ou errado. Eles sabiam o que era o bem e o mal. Eles sabiam a diferença porque Deus criou o ser humano com capacidade de decidir. Eles já possuíam o Yetzer Hará, que é a inclinação para o mal, ou o Yetzer Hatov, que é a inclinação para o bem. Isso faz parte da nossa composição de criação. Quando Deus os criou com o poder para escolher, isso já indicava que tinham consciência sobre a diferença do certo e do errado. Você não precisa experimentar o erro para saber que é errado. Seu pai vai dizer para você, ou um amigo vai dizer para você, não vá por aquela rua ali não, porque ela é escura, e ali tem uma possibilidade de você ser assaltado, de você ser sequestrado. Então você não experimentou, mas você sabe, você tem consciência disso. Então as suas mentes, as mentes de Adão e Eva, eram santas, puras, mas livres de verdade, porque Deus os fez à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não comer o fruto e obedecer a Deus era para proteger que experimentassem o pecado. Não foi o fruto que mudou a mente deles, mas sim a mente, decidida pela escolha que fez com que experimentassem o pecado. Ao comer o fruto proibido, o homem demonstrou que já tinha desobedecido a Deus em sua mente, já tinha escolhido o mal. Aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal carregava tipo um código. Presta atenção nisso, irmãos, porque nós temos situações em nossa vida que nós sabemos o que isso significa. Principalmente a criança. Chega em uma fase da criança que a criança experimenta algumas coisas que abrem um mundo para ela. Isso é praticamente o que aconteceu com Adão e Eva. O Senhor disse, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você não souber, se você não entender o significado da palavra Hadat, você vai entender ou vai pensar que Deus estava proibindo um conhecimento, mas não é isso.
Deus estava proibindo a fusão, a mistura, que a sua mente misturasse o sagrado puro com o profano, com o sujo. Este código, este momento em que o homem experimentaria alguma coisa que ele nunca deveria ter experimentado, fez com que o homem abrisse sua mente para o mal, misturando agora o bem e o mal, relativizando as coisas erradas. Então, quando Deus falou assim, olha, está ali a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não coma daquela árvore, porque no dia que você comer, você vai trazer a morte sobre a sua vida. E aí então os homens, eles vão àquela árvore e eles então decidem mentalmente conversar com a serpente. Não foi um chifrudo, um dragão, uma imagem horrenda, não foi uma serpente. Hoje, quando nós falamos de serpente, muitas pessoas têm ojeriza disso. Não, mas a serpente até então era um animal muito bonito, muito lindo, e que ainda não tinha nenhum tipo de discriminação para com ela. Isso só aconteceu depois do pecado, quando Deus condenou a serpente a uma situação de luta contra o homem. Então aquele animal lindo foi possuído pelo diabo e começou a conversar com o homem, com a mulher. Mas nesse instante, Adão e Eva já tinham em sua mente interesse por aquele fruto. Então, eu imaginando aqui como deveria ser a tradução dessa frase, a tradução melhor para essa frase que diz a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu diria que poderia ser a árvore da mistura do bem e do mal. Porque Deus, irmãos, abomina tal mistura do bem e do mal. Deus não queria que sua criação, Adão e Eva, se misturasse com o mal, com o que o diabo tinha de malícia, tinha de coisas ruins. Então a decisão de comer o fruto abriu uma brecha na mente do homem e da mulher. A partir daquele momento, eles começaram a relativizar a ordem do próprio Deus. A ordem do próprio Deus. O Senhor disse, não coma. E aí, se você vê aí em Gênesis capítulo 3, verso 4 e 5, disse a serpente à mulher, era isso que Deus não queria, que ele ouvisse, que ele desse atenção à serpente. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus serão conhecedores do bem e do mal. E o diabo estava falando a verdade. Perceba o que o diabo diz, seus olhos se abrirão. E se nós não tivermos conhecimento disso, nós vamos achar que Deus estava privando a sua criação de um conhecimento, mas não era. O que Deus estava privando a sua criação era da maldade, era do pecado. Olha o que Eva respondeu ao diabo em Gênesis capítulo 3, verso 2 e 3. Dá para vocês lerem comigo? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Eles
sabiam, eles estavam bem instruídos. Não era uma questão de inocência, era uma questão de que eles mentalmente decidiram ouvir ou dar ouvidos ao diabo. E o diabo usou as estratégias certas. Adão e Eva aceitaram o relativismo. Infelizmente, irmãos, o relativismo também tem feito esse trabalho nos dias de hoje. E estamos consentindo com isso. Vemos claramente as instruções da Bíblia e relativizamos. Não é bem assim. Não é tanto assim. Vamos relativizando. A palavra de Deus dada a eles foi relativizada. Atualmente é o que mais tem acontecido. Em nossas mentes há uma mistura. Em nossas mentes há uma fusão do certo e do errado por causa do fruto do conhecimento. Da'at. Não era inteligência, não era saber mais, era saber do mal, era se envolver com o mal. Essa é uma mensagem que não pode ser abandonada. O errado é errado, o certo é certo. A palavra de Deus tem toda a primazia e deve ter toda a autoridade sobre a nossa vida, sem relativizarmos nada. Quando a palavra diz vai, você tem que ir. Quando a palavra dizer corra, você corre. Quando a palavra dizer salte, você salte. Quando a palavra de Deus disser abaixe, você tem que abaixar. Você não pode dizer, não, peraí, não é bem assim, foi escrito há tanto tempo. Não, Deus odeia essa fusão. Por isso que ele disse, não coma, nem toque, porque no dia que você fizer isso, você vai morrer. Isso tanto é verdade, que Deus, através de Ezequiel, no capítulo 44, verso 23, deixou claro sobre os sacerdotes que ensinariam essa mensagem ao seu povo. Ele disse, eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum, e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Na verdade, lá em Ezequiel está falando sobre o sacerdote, as funções sacerdotais. Hoje nós temos, pegando também o mesmo sentido no Novo Testamento, os pastores da igreja. Você vai ler o livro de Apocalipse e vai ver que os pastores são os anjos da igreja. Os anjos, porque é anguelos, é mensageiro, aquele que foi escolhido e dotado de inspiração, de iluminação bíblica para trazer a mensagem que Deus quer. Olha quantas pessoas estão aqui. Quais são as necessidades específicas de cada um? Eu não sei, mas Deus sabe. Deus sabe por que Ele colocou no meu coração essa mensagem. Uma coisa é certa, a mensagem não é minha, eu sou só um mensageiro. Mas essa pregação não pode ser relativizada. Não, irmãos, as coisas erradas no passado, hoje não são erradas, não. A Bíblia deixa claro para nós que nós não podemos misturar o profano com o sagrado. Nós não podemos falar que o certo é errado e o errado é o certo. O diabo queria quebrar a conexão do homem com Deus e conseguiu. Ele tinha o objetivo de entrar na mente do homem e entrou. Por isso precisou seduzi-lo por meio da beleza daquele animal. Obedecer a Deus, não discutir, não relativizar, era proteger a sua mente. Como falhamos lá, precisamos agora buscarmos ter a mente de Cristo. Todos esses pecados que a Bíblia elenca para nós,
prostituição, avareza, mentira, adultério, um monte, a Bíblia está cheia, repleta deles. Todos esses pecados surgem primeiro na mente do ser humano, para depois se tornarem atos, comportamentos ou vícios. Você precisa trabalhar mais a sua mente. Adão e Eva sabiam o que era certo e o que era errado, o que era o bem e o que era o mal, mas eles se permitiram serem confundidos, serem enganados e, posteriormente, serem conscientemente responsáveis pelo que fizeram. Então, as folhas da figueira que Adão e Eva pegaram logo de pronto quando erraram contra o Senhor, olharam e viram-se nus. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver com a sexualidade. Tem a ver que eles olharam para eles e algo mudou neles. O medo tomou conta e a escuridão tomou conta dos seus corações. E eles vão e tentam cobrir aquela mudança que aconteceu na vida deles com folhas de figueira. Elas serviam para tentar tapar a perda da glória de Deus, a perda da conexão que o homem e sua mulher decidiram colocar em risco e perderam um jardim maravilhoso, um pedaço do céu na terra, frutos e mais frutos para o homem. O homem conversava com Deus, Deus passeava nesse jardim, e o homem põe tudo isso a perder por causa da desobediência. Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir essa experiência de Adão e Eva e tentar trabalhar algumas coisas na sua vida. Essas folhas de figueira, na verdade, elas não deveriam ser chamadas de vestes de figueira, mas sim de vestes da vergonha. Que vergonha! Você vai ler o Salmo 8 e você vê que de glória e de honra o coroaste. Não está se referindo a Jesus Cristo, não, está se referindo ao homem. Quando o homem foi criado, o Senhor o revestiu da sua santidade, da sua glória. Eles não tinham pecado, eles não morriam, não existia a morte. Se homens mortais, depois do pecado, experimentaram a glória de Deus, como Moisés, que saiu da presença de Deus com o seu rosto brilhando, imagina Adão e Eva, que não conheceram o pecado até então. Era uma vergonha, eles tinham que se esconder mesmo, eles tinham que tentar se esconder de Deus. Deus abomina esse tipo de pecado das vestes da vergonha, porque as vestes da vergonha nada mais ou são do que as vestes da hipocrisia. Deus abomina o pecado da hipocrisia, pois a pessoa sabe o que é certo a se fazer, mas prefere fazer o mal e depois tenta esconder ou disfarçar o erro. Isso está no nosso cotidiano. A gente mente, mas não quer confessar. Não, eu menti, desculpa, eu menti. Porque pegamos as folhas de figueira e tentamos tratar, mas as folhas da figueira não é o que Deus tinha para nós. Deus não aceita as folhas de figueira. Isso acontece com todos nós. Não há um aqui que não aconteça isso. A começar de mim. Se você está vivendo uma situação como essa nos dias atuais, saiba, esse é o motivo porque Deus está permitindo que você ouça essa mensagem. Você não pode fazer como Adão e Eva fizeram. Eles foram avisados e depois foram trocar a glória, a kavod de Deus pelas vestes de figueira, pelas folhas de figueira. Deus quer reacender a sua glória em você. A inclinação para o mal
Não é natural, entenda isso. Foi um desvio de natureza. O experimentar o fruto proibido misturou e continua misturando em nossas mentes o bem e o mal. Mas a notícia boa é que Jesus Cristo veio para destruir as obras do diabo. Essa é a notícia boa. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8 está escrito, vamos ler juntos? Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, dá uma salva de palmas para esse texto aí, ó. Eita glória! Jesus quer nos ensinar o caminho para a salvação. Jesus quer nos ensinar o caminho para a santificação. Jesus, ele não se conforma com a sua apatia. Jesus não se conforma que você foi tão bom ontem e hoje não está tão distante. Precisamos deixar ele entrar em nossas mentes primeiro. Depois precisamos aprender com ele sobre como manter nossas mentes focadas para fazer a vontade do Pai expressa em sua palavra. Não, irmãos, isso aqui não é brincadeira. Estamos falando sobre a eternidade, quando não das pessoas que você ama, das pessoas que você considera. Olhe o que o apóstolo Paulo diz a esse respeito, em 1 Coríntios capítulo 2, versos 6 a 16. Eu não coloquei o texto aí, porque é muito grande. Eu vou pedir para acender as luzes, e quem quiser abrir a sua Bíblia, abra, mas eu vou ler aqui para todos nós. Mas é muito importante que você continue concentrado e que você tente fazer uma conexão desse texto que eu vou ler agora com tudo aquilo que eu já falei. Diz assim Paulo aos crentes lá da igreja de Corinto: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se o tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido.
Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Nós temos a mente de Cristo. Quer receber a mente de Cristo para não ficar envergonhado com folhas de figueira? Você quer receber a mente de Cristo para se tornar mais espiritual? Há um caminho. Você só pode ter a mente de Cristo se tiver o Espírito Santo dentro de você. Você só pode ter o Espírito Santo ajudando em sua mente. Você só pode ter o Espírito Santo ajudando sua mente se aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O perigo está no que a sua mente irá misturar dentro dela. Isso se chama relativismo. Você está ouvindo a palavra de Deus aqui e a sua mente, que já é uma mente poluída pelos pecados, estão agindo. Era isso que Deus não queria quando Ele disse: não coma do fruto da árvore do bem e do mal. Não misture o sagrado que você está vivendo com o impuro que você pode ser exposto. Relativismo, irmão. Isso está matando você, está matando a família, está matando tudo que é bom nesse mundo. Relativismo. E de tanto relativismo, você pode acabar cauterizando a sua mente. Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, falou sobre isso. Lá em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 e 2, ele diz assim: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas, de folhas de figueira e mentirosos, que têm o quê? A consciência cauterizada. Eles não sentem mais temor, eles não sentem mais amor. Cuidado, porque se você continuar deixando o relativismo tomar conta da sua mente, a sua mente vai ficar cauterizada e você vai dizer: eu não preciso mais de Deus, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais de Bíblia, eu não preciso mais de pastor, eu não preciso mais de irmãos em Cristo, eu não preciso do céu. Só que é um preço muito pesado. Você não tem noção do preço. Eu estou falando de eternidade. Os aventais de folha de figueira feitos por Adão e Eva, após pecarem, em Gênesis 3:8, representam o pecado da hipocrisia. Esse pecado tem sido praticamente usado com frequência. Hipocrisia. O rei Davi, por exemplo, o homem segundo o coração de Deus, depois de adulterar com Batseba, matou Urias, porque vestiu as vestes da hipocrisia e achou que estava tudo bem, e ainda tentou fazer justiça com a história que o profeta Natã lhe contou. Davi misturou o bem e o mal e caiu pelo pecado da hipocrisia. Quando você vai ler a história da queda de Davi, do rei Davi, você pode pintar na sua mente essa cena, ele com folhas de figueira tentando resolver as coisas. Todas as pessoas com a consciência cauterizada odeiam os profetas usados por Deus. Por isso que os profetas de hoje, preocupados com seu salário e não ter o que comer, não ter como se sustentar, se submetem aos donos de igreja, às pessoas que não querem ver o pastor, o profeta, pregando a palavra de Deus como ela deve ser pregada. Não, você tem que amar os pastores, você tem que orar pelos seus pastores, porque eles passam lutas tremendas em oração e em preocupação com você, com a sua família, com essa igreja, com o Aracruz, com o Espírito Santo, com o Brasil e com o mundo.
Olha o que Deus fala através de Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 a 4, sobre os profetas. Ele diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se aos mitos. A cabeça está assim, ó. O bem já virou mal, o mal já virou bem. Adultério é coisa do passado. Mentira, quem não mente? E vamos vestindo folhas de figueira. O resultado da aceitação da palavra de Deus em nossa mente fará uma essencial diferença, irmão. Começa a se submeter, irmão. Começa a se submeter em tudo, irmão. Está chegando um tempo difícil. Para de ficar endurecendo o seu coração. Já houve essa história, na nossa história de servos de Deus, já houve episódios como esse, para que a gente repita a mesma coisa que já aconteceu, e nós vimos o que Deus fez. Chegou uma época que Deus falou assim: eu vou arrancar esse coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne. Não, o resultado da aceitação da palavra de Deus em nossa mente fará diferença. Veja o que Malaquias escreveu quando se referia ao que o Senhor considerará o seu tesouro, ou seja, os que temem e lhe obedecem. Diz aí, Malaquias 3,18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Por favor, dá para você colocar o verso 17 para mim, por favor? Que eu não coloquei aí, mas é estupendo o verso 17 de Malaquias capítulo 3, verso 17. Diz assim: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Se você for ler antes disso, você vai ver que ele está falando sobre aqueles que o temem e obedecem à palavra dele. Gente, Deus está dizendo para quem o teme e obedece a sua palavra, que ele vai agir um dia, e eles serão o meu tesouro pessoal. Por favor, dê uma salva de palmas para isso. As palmas não são para mim, não. Eu recuso as palmas de vocês. Não as mereço. É para a palavra de Deus. E mesmo estando um mundo completamente ruim, negócio pegando fogo, eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Aí vem o verso 18: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Presta atenção nisso, você que não serve mais a Deus. O relativismo tem o objetivo de misturar o bem e mal. E isso tem confundido a mente de muitos cristãos. Deus é Deus de uma palavra só. É o sim ou não. Não tem meio termo. Só existe um caminho para o céu, não há outro. Só Jesus Cristo é o caminho para o céu. Só existe uma verdade sobre a eternidade. Você precisa amar a Deus acima de tudo e de todos.
E só existe uma vida que realmente proporciona alegria e paz eterna, a vida eterna com Deus. Por isso, em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Olha o que diz o apóstolo João, discípulo amado, lá em 1 João capítulo 5, verso 10 e 12. Dá para você ler comigo esse texto? Vamos lá? E este é o testemunho. E ponto final. E ponto final. Não tem um mais ou menos. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. Pare de tentar enganar a si mesmo, tentando tapar a sua vergonha. Confesse a vergonha. Você tem que sair daqui hoje, fazendo isso aqui, e em casa. Vá para o teu quarto, ajoelhe-se diante do Senhor, chore diante dele, fale: Senhor, aquela mensagem foi para mim. Eu tenho me vestido de folhas de figueira. Eu não quero. Eu quero resolver isso. Se arrependa dos seus pecados. Peça perdão a Deus através da oração que faremos agora. Entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador e também seu Senhor. Porque através de Jesus, presta atenção nisso, irmão, estou terminando. Através de Jesus, somos regenerados de todo o pecado, somos consertados. Então devemos buscá-lo e seguir os seus propósitos. Irmãos, olha o que diz Apocalipse capítulo 19, versos 6 a 9, irmãos. Nós temos que trocar as vestes da vergonha pelas vestes reais. Olha o que diz esse texto. Então ouvi algo semelhante. Pode tirar esse texto daí, por favor? Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou para vestir-se. Foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Irmão, vai ter uma festa no céu. Folhas de figueira não vão entrar. Resolva o problema das folhas de figueira. É arrependimento e confissão. E aí o Senhor vai te vestir de linho fino. Você quer mais? Olha Apocalipse, capítulo 22, verso 14. Diz assim: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Felizes os que lavam as suas vestes. Se as nossas vestes são sujas por causa da fusão, da mistura que nós estamos fazendo do santo com o profano, do certo com o errado, nós precisamos entender que não podemos continuar assim. Há de se ter um arrependimento, porque Jesus
Ele morreu na cruz para lavar os nossos pecados. Não tome para si as vestes da vergonha. Não tome para si as vestes da vergonha. Não use desculpas, porque isso tudo produz medo. O Senhor perguntou a Adão: onde você está? Ele estava lá envergonhado, porque a glória de Deus sumiu. Jesus Cristo veio para nos restituir a glória de Deus. E você faz isso quando você recebe Jesus como seu Salvador. Você recebe a pessoa do Espírito Santo na sua vida. E agora deixe esse Espírito Santo trabalhar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Misturando o santo com o profano, o certo com o errado. Aí o Espírito Santo fica lá todo encolhido dentro de você, porque você tem livre-arbítrio. Você pode dizer para o Espírito Santo: fica quietinho aí dentro de mim, não se manifeste dentro de mim. E aí o Espírito Santo não é como um demônio que entra na sua vida e não te obedece e se manifesta a hora que quiser. Mas aquele que tem o Espírito de Deus, o demônio não tem vez. Porque o Espírito Santo, a cavode de Deus, a glória de Deus está lá dentro. Ele quer crescer dentro de você. Mas quando ele vê você tomando folhas de figueira para dar desculpas, você não tem que dar desculpas. Você não tem que se justificar, porque Cristo morreu na cruz em nosso lugar e os nossos pecados foram perdoados lá. Nós somos justificados pelo sacrifício de Cristo na cruz. Ele morreu por nós. Nós só temos que parar de ser hipócritas. Toda obra está feita. Pare de usar as vestes da vergonha e vista-se das vestes da luz. O Senhor quer te usar. Há muita gente para ser salva. Ele quer te usar. Aleluia! Glória a Deus!